Diferente do que muitas pessoas pensam, você não está procrastinando. Mas se você continuar do jeito que você está agora, com os hábitos que você tem, se você continuar dessa forma por mais alguns meses, provavelmente a sua vida ela vai começar a encolher sem você nem se dar conta disso, sem você nem perceber. Mas nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Então vamos lá. Imagina a seguinte situação, você acorda, pega o celular só por alguns minutos ali para dar uma olhadinha nas redes sociais, nas suas mensagens, e quando você vê, já se passou meia hora. E depois disso, você se dá conta e promete para você mesmo, bom, hoje eu vou focar. E aí o dia termina igualzinho o dia anterior. E isso não acontece por falta de disciplina só, né? Tem algo muito mais profundo acontecendo aqui. O fato é que o nosso cérebro ele não foi feito para aguentar os estímulos do mundo moderno, né? Os estímulos que a gente vive hoje. Ele foi moldado para recompensa lenta. Então, o esforço leva ao resultado, certo? Agora, no mundo atual, ele vive cercado de recompensas instantâneas. E isso cria um problema invisível que a maioria das pessoas não percebe. Tudo aquilo que exige esforço começa a parecer doloroso para o nosso subconsciente, para a nossa mente. E tudo que é fácil demais começa a parecer necessário a todo momento. E isso tem um nome. O nome disso é um neurotransmissor que nós temos chamado de dopamina. Mas vamos esquecer aqui um pouco aquela explicação acadêmica, científica. Pensa assim, ó, de uma maneira bem simples. O seu cérebro, ele é como se fosse um sistema de busca de recompensa, certo? Só que no mundo que a gente vive hoje, ele foi hackeado. Agora ele prefere rolagem infinita, prazer rápido, distração constante, e ele rejeita coisas como estudo, trabalho, né, esforço prolongado. E não porque você seja fraco, mas porque o sistema dopaminérgico ele está desregulado. Mas aqui é o ponto, né, que quase ninguém entende. Isso que você tem não é falta de motivação. Na verdade, você está com excesso de estímulo. Isso é muito pior, certo? Porque quanto mais fácil o estímulo, mais fácil você consome ele e menos capacidade você tem de tolerar o mundo real. E isso começa de uma maneira bem sutil, bem pequena. Você perde o foco, por exemplo, por 5 minutos, depois 10 minutos, depois por meia hora. Até que um dia você percebe que não consegue mais sustentar esforço nenhum, né? Sem sentir desconforto. Então você não consegue ler um livro, você não consegue focar. Às vezes até você vai assistir um filme, uma série, você está assistindo o filme, mexendo no celular e fazendo alguma outra coisa. E isso é condicionamento, ou seja, o seu cérebro foi condicionado, ele foi treinado a fazer isso. E o pior de tudo é que existe uma forma simples de começar a reverter isso em poucos dias. Só que isso leva um certo esforço, principalmente nos primeiros momentos ali que você começa a implementar essas técnicas, como que eu posso dizer, essas atitudes na sua vida, né? A verdade é que o seu cérebro, ele precisa de um reset, você precisa resetar o seu sistema dopaminérgico. Imagina que a sua cabeça, né, funciona como um celular. Quando o seu celular, por exemplo, ele começa a travar muito ou dar alguns problemas, o que geralmente as pessoas fazem? Elas vão lá e reiniciam ele para ele voltar a funcionar do ponto de partida. É mais ou menos isso que o seu cérebro precisa fazer, é mais ou menos isso que você precisa fazer com o seu cérebro, né? E isso não se baseia simplesmente em motivação, é um reset mesmo. E por 3 dias você vai fazer essas coisas aqui que eu vou dizer para você, tá? São coisas práticas que você pode implementar ainda hoje, né? Só que a maioria das pessoas não estão preparadas para isso ou muitas vezes elas acabam desistindo antes dos 3 dias, elas não aguentam o processo. Então vamos lá, durante 3 dias você vai ficar sem redes sociais, sem entretenimento passivo,
certo? Então você vai excluir toda essa porcaria de rede social, Instagram, TikTok, né, todo esse entretenimento vazio que você consome no dia a dia, rolando vídeos ali no Reels, no TikTok, acompanhando a vida dos outros, vendo vídeo que não vai acrescentar em nada na sua vida, correto? Você também vai, durante esses 3 dias, ficar sem açúcar em excesso, tá? Eu não estou falando para você cortar completamente o açúcar, porque isso seria, né, você vem durante anos consumindo uma alta taxa de açúcar, né, nas refeições, e cortar isso de uma hora para outra é ilusão achar que você vai conseguir. Mas você vai reduzir drasticamente o consumo de açúcar. Então, doces, aquele açúcar que você coloca no cafezinho, tenta reduzir isso o máximo possível, tá? Então, consumir açúcar em excesso também é um veneno para o nosso sistema dopaminérgico, tá? E você vai cortar também os estímulos rápidos, né? E isso vai fazer com que uma coisa estranha comece a acontecer na sua cabeça. Durante esses 3 dias você vai sentir um desconforto muito grande, né? Esse desconforto aparece, só que junto com ele volta uma coisa que geralmente a gente perdeu, que é clareza mental, né? A clareza de fazer as coisas, a clareza de estar presente no momento em que a gente se propõe a fazer algo ou se propõe a estar com outras pessoas. E é aqui onde a maioria das pessoas falha. Como eu disse anteriormente, no primeiro dia você vai querer desistir disso, porque você vai sentir falta. É como se fosse realmente um usuário de substâncias, né, um drogado, que ele necessita da droga dele como se aquilo fosse fazer, como se ele dependesse, a vida dele dependesse do uso daquela substância, certo? No segundo dia, o seu cérebro ele vai começar a negociar com você. Então você vai falar, pô, será que se eu pegar aqui, cair só um pouquinho aqui, eu cortei as redes sociais, mas se eu entrar só por 5 minutinhos, ou então, bom, se eu comer aqui só esse pedacinho de bolo aqui, será que isso... Eu acho que isso não vai me fazer mal. Então o seu cérebro ele vai começar a negociar com você. E no terceiro dia, você vai começar a racionalizar tudo. Você vai começar a pensar, pô, será que isso realmente faz sentido? Será que essas coisas aqui vão realmente me trazer algum resultado? Nem sempre é isso. Pô, eu já tentei outras vezes e não deu certo. Então, o seu cérebro ele vai tentar te sabotar racionalizando tudo isso. Mas o fato é que se você atravessar esse período e conseguir passar por esses 3 dias, são só 3 dias que você precisa, tá? Para poder resetar o seu cérebro. Você começa a recuperar o controle das situações, o controle da sua autoestima, o controle das suas necessidades. E isso não significa que você vai virar outra pessoa, né? É sobre parar de ser manipulado por estímulos que você muitas vezes nem percebe mais que você cedeu. E aí, a partir daí, você começa a voltar a escolher o que realmente merece a sua atenção, né? E se você vai testar isso por 3 dias, comenta aqui embaixo, eu vou resetar. Mas comenta só se você realmente for fazer isso, porque, como eu disse, isso não se baseia simplesmente em motivação barata, isso é uma questão de decisão, tá bom? Então eu espero muito que esse vídeo tenha servido para você e que você realmente implemente isso na sua vida, tá bom? Espero muito que você tenha gostado, um forte abraço e até a próxima.